Oficialmente agora, sejam muito bem-vindos a essa super aula de proteção salarial. Dagi, o que você vai falar aqui pra gente hoje, Dagiele? Sim, na aula de hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para proteger o seu salário do banco em 30 dias. Dagi, mas o que é isso? O que é proteger o salário do banco? É literalmente, com todas as letras, impedir que o banco faça qualquer desconto no seu pagamento sem a sua autorização. Anota isso, tá? Impedir que o banco faça qualquer desconto no seu pagamento sem a sua autorização. E caso você tenha dado essa autorização em algum momento, que você possa revogar, retirar essa autorização. Eu tô falando para você que em 30 dias, você vai trabalhar, isso que você faz todo dia, acorda cedo, vai trabalhar, e mesmo que você tenha dívidas de empréstimo, cartão de crédito, limite, conta em débito em conta, não importa. Você pode ter seu salário protegido para que você possa pagar as suas contas e conseguir negociar suas dívidas e conseguir ter paz. E Dagi, por que você vai falar sobre proteção salarial? Por que isso é importante para a minha vida? Se fosse óbvio, eu sempre falo, eu não precisaria estar aqui agora explicando isso. Isso é importante para você e eu já vou explicar para você por que cada coisinha disso importa na sua vida, só que antes de te dizer por que isso é importante, eu quero abrir uma aspas aqui. Porque quando eu falo que é possível proteger o salário, é comum que as pessoas que têm consignado falam assim, mas no meu caso eu tenho consignado. Então só tem uma situação que o que eu vou falar aqui não se aplica, que é para quem tem só consignado. A pessoa ela tem consignado e a vida dela tá linda. Então o consignado desconta lá no contra-cheque dela, o lerite, comprovante de pagamento, né? Então ela tem um contra-cheque e o consignado desconta lá, direto na folha, não cai em outro, nem passa na mão dela o dinheiro, vai direto para lá. Então se você é servidor público e além do consignado, você tem cartão de crédito, empréstimo, conta em débito automático, essa aula é para você. Se você tem só consignado, o que eu vou te ensinar aqui não vai fazer muito sentido porque eu vou falar sobre proteção salarial. Agora, se você trabalha de CLT, de carteira assinada, essa aula é para você. Se você é autônomo, tem uma MEI, uma PJ e recebe seu dinheiro numa conta, o banco vai lá e desconta qualquer coisa ali no débito automático e você não tem o comando, né, ali do seu dinheiro, por mais que você não tenha essa coisa chamada salário, você também pode proteger seu dinheiro, proteger seu dinheiro suado que você rala todo mês aí para ganhar. Então, a proteção salarial, ela tem eu sempre brinco, né, que ela parece ser um mar de rosas, né? Então agora eu vou impedir que o banco pegue o meu salário. Cara, por que é importante que eu tenha o controle do meu dinheiro? Só de eu ter que explicar para as pessoas por que é importante que elas tenham um controle do dinheiro delas, a gente já tem um problema aí. Por quê? Por que eu tenho que explicar para um trabalhador, uma pessoa que trabalha todo dia, que é importante para ela ter o controle do dinheiro dela? Né? Por que eu tenho que explicar isso? Por quê? Porque talvez você se acostumou ao banco pegar o seu dinheiro, na calada da noite, entrou o dinheiro, o banco desconta. Entrou o dinheiro, já está até provisionado lá para tirar. E você não percebe que, ao ficar nessa situação, você não consegue sair. Vira uma bola de neve. Você, toda vez que falta dinheiro para pagar as contas, você vai lá, faz um empréstimo. Aí, quando entrou um dinheiro, meu Deus, acabou de entrar o dinheiro, vai lá e desconta. E você fica numa corrida de rato, rodando atrás do rabo, literalmente falando. E enquanto você não quebra esse ciclo, que eu chamo de escravidão financeira, fica impossível você resolver qualquer problema financeiro. Porque quando você tenta negociar, o banco vai lá e desconta automático. Quando você tenta negociar, o banco vai lá e desconta automático. Então, talvez você me escuta falando sobre proteção salarial e você pode pensar que isso é impossível. Por quê? Talvez você já tenha tentado proteger o seu salário de alguma forma e não conseguiu. Talvez até você tenha tido a brilhante ideia de fazer uma portabilidade e não resolveu nada, porque você até portou seu salário para outro lugar, mas o banco talvez continue descontando alguma coisa que você ainda tinha lá, com garantia, enfim.
Ou talvez você ache que só um milagre, né? Lá vem mais uma pessoa da internet falar um milagre. Um milagre. Ela vai entregar aqui um milagre que o banco não vai mexer no meu dinheiro e a partir de amanhã tudo vai estar resolvido. Então eu até entendo você escutar que é possível proteger o seu salário, ou seja, impedir que o banco bote a mão no seu dinheiro sem a sua autorização, independente de você ter dívida. Eu entendo você duvidar. Então, como eu sei que pode ser que você duvide ou que você pode achar que é só um milagre, eu quero te mostrar alguns casos, tá? Então, eu vou trazer alguns casos para vocês de pessoas reais que, assim como vocês estão tendo a oportunidade de conhecer agora essa oportunidade, essa possibilidade, tiveram acesso a isso e tomaram uma decisão, para que você possa entender que, independente da sua situação, isso também é possível para você. Então vamos lá, que eu vou colocar alguns casos para vocês na tela. Me chamo Luciano Viegas e preciso contar para vocês sobre meus últimos 2 dias. Ontem separei minha documentação, fui no RH, conversei com o responsável e ele me passou os dados da conta. Então aqui, ó, hoje fui no banco, levando os envelopes, conferi as vezes, a gerente estava sozinha, me atendeu na aula, e aí ele contou tudo ali, toda a história dele que aconteceu e meu salário protegido. Então ele colocou ali, ó, ela foi me atendendo, portabilidade para o banco que eu pedi, extrato, cancelamento da transferência da conta salário, ocorreu com portabilidade, então missão cumprida, salário protegido. Então esse aqui foi o caso do Luciano e eu quero mostrar outros casos aqui para vocês. Rafael Garcia. Entrei no curso há 8 dias, hoje tive a primeira vitória, a resposta sobre a proteção do meu salário. Solicitei via Bacen e Procon, recebi em meu e-mail a resposta para a mudança do meu CDC salário para boleto. Achei que não era possível, então talvez está aí achando que não é possível? Rafael também achava. Achei que não era possível, mas graças a Deus já fiz a minha portabilidade para o Banco Inter, onde não tenho nenhuma dívida, não tenho nada, somente para uso consciente, né? Então, salário protegido. Então, esses casos que eu procuro mostrar para vocês, sempre que eu procuro mostrar um caso de uma pessoa real para vocês, é com o objetivo que vocês vejam assim. Isso que eu tô falando aqui, eu não tirei da minha cabeça. Isso já chegou a mim, tem um bom tempo já, e sempre que eu falo de proteção salarial, eu procuro mostrar um caso para vocês, dizendo, ó, são pessoas comuns que estão entendendo a importância de proteger o seu salário e estão fazendo isso. Só que eu preciso contar para você como é que foi que essa coisa de proteção salarial chegou na minha vida. De onde que eu tirei isso? Né? Talvez você chegou aqui no meu Instagram para assistir essa aula, talvez você já me conhece, já me segue a um ponto. Quem aí é novato, coloca aí nos comentários. Sou novato, para eu saber que você chegou hoje. Coloca aí para eu saber que você chegou hoje, né? Então, talvez você esteja chegando aqui agora e assim, eu sempre conto a minha história para vocês. Eu falo que eu fui uma pessoa que começou a vida profissional muito cedo. Com 19 anos de idade eu entrei no banco, né? E como uma boa bancária, né? Eu fui usando crédito. E quando eu cheguei com 24 anos, mesmo sem ter uma casa própria, mal não tinha uma bolsa de marca, não viajava sempre de férias, mas de tanto rolar dívida, com 23 anos eu devia mais de 126 mil reais. E isso era basicamente um monte de dívida pequenininha que eu juntei tudo numa parcela só. Quem já fez essa graça aí, coloca. Eu já. Juntei tudo numa parcela só. E para piorar, eu não devia para qualquer banco. Eu devia para o banco que eu trabalhava. Então, eu devia para o meu chefe. Então, lá naquela época, essa coisa de ter ali uma dívida com o banco, com o banco que você recebe, para mim era duplicado, né? Porque era o banco que eu trabalhava. E a verdade é que eu saí das minhas dívidas do pior jeito possível, passando por muito sofrimento, enfrentando uma depressão. Cheguei a pensar e falar, cara, não vale a pena viver. Graças a Deus não fiz nenhuma loucura, mas cheguei a passar por tudo isso. E chegou um ponto que eu entendi que tudo que eu fazia ali no banco não ajudava ninguém. Na verdade, todos os dias eu tinha que vender para as pessoas algo que tinha feito muito mal para mim. E essa ficha demorou até um pouco para cair, mas quando ela caiu, eu pedi demissão do banco. Então, lá em 2016, quando eu quitei minha última dívida, eu pedi para sair do banco. E por que eu estou te contando isso? Porque quando eu saí do banco, eu tomei a decisão de que eu ia trabalhar com o que eu trabalho hoje, com educação financeira. E eu comecei a atender
em consultório. Eu atendia consulta. Aqui em Cuiabá eu não era conhecida, não tinha um monte de seguidores na internet. Na verdade, nem rede social eu usava, comecei a usar depois. E eu comecei a atender as pessoas. E aí, quando eu já estava com um fluxo no consultório, o que estava acontecendo? O que eu via que acontecia com as pessoas que passavam por mim todo santo dia? A pessoa, né, chegava lá no meu escritório e falava: eu tô com problema financeiro. Tô com problema financeiro, tô passando por X, Y, Z, tá acontecendo isso, até que chegou o caso da Luzinete no meu consultório. E eu não tenho como esquecer, hoje eu tava lembrando muito do caso dela e de tudo que eu vivenciei com ela naquela oportunidade. Ela tinha tanta dívida, gente, mas era tanta dívida que aquela sensação de eu não sei por onde começar, que é uma sensação comum e normal de ter quando a pessoa está passando por um problema, ela vivenciava. E aí, quando ela chegou, eu comecei a fazer a organização das dívidas dela e tal. Só que, o que acontecia com ela? Ela devia limite de conta, cartão de crédito, ela devia cartão consignado, muitos empréstimos, eram muitos empréstimos. Então, assim, às vezes você fala, não, mas eu só tenho 2. O dela eram muitos, talvez o seu só seja 2, mas basicamente o salário dela entrava, ela já estava no negativo, aí o banco cobria aquele negativo e ela tinha que tornar a usar o negativo. Quando não dava mais para usar o negativo, ela tinha que renovar o consignado. Ela tinha que fazer antecipação do 13º, ela tinha que pedir antecipação do IR. E aquilo virou uma bola de neve tão grande na vida dela, que essa pessoa, essa cliente, né, ela veio no meu consultório porque a filha dela pediu, pelo amor de Deus, para que ela procurasse ajuda, porque ela já estava tendo que pedir dinheiro emprestado para as filhas. Eu já tinha atendido as 2 filhas, e aí as 2 filhas, né, estavam inclusive cuidando ali, uma estava cuidando de dívida, a outra estava cuidando de investimento, e elas, pelo amor de Deus, você precisa ajudar a nossa mãe, porque a gente tem que dar dinheiro para ela todo mês, porque ela está passando necessidade até para coisas simples. Aí você pensa, meu Deus, um servidor público passando necessidade para coisa simples, porque era tanta dívida que isso virou uma bola de neve na vida dela. Vocês acham que esse caso é novo para vocês? Ou vocês se reconhecem um pouco quando vocês escutam isso? E aí, o que aconteceu? Aqui no Mato Grosso, que é onde eu tô, que é onde a nossa empresa fica, o governo do estado do Mato Grosso paga no Banco Amarelinho, né? Que é o Banco Amarelinho. E aí, aqui que a gente começou a organizar as dívidas dela, a maior dívida, adivinha onde que era? No banco da conta salário. E aí, vamos lá começar a negociar com os bancos. E aí, negociação andava para um lado, negociação andava para o banco, mas com o bendito do banco que ela recebia salário, a coisa não ia. A coisa não andava. O banco não dava o braço a torcer. E não tinha nada que impedisse dela negociar as dívidas dela. E aí eu peguei aquilo como uma questão de honra para mim. Eu falei, a gente precisa resolver isso. Tá muito confortável para o banco. O salário dela cai, eles pegam tudo e ela que lute para passar o mês. E aí o que ela fazia normalmente? Ligava pro abençoado do gerente, falava, cara, preciso de um dinheiro. Ele, não, imagina, dona Luzinete, tem que ter uma solução para a senhora. Vamos fazer uma renovação de consignado. Já deliberou aqui a margem pro 13º. E aí, eu literalmente mergulhei no caso dela e eu comecei, gente, eu mergulhei mesmo e o caso dela se tornou uma questão de honra pra mim. Porque eu falei assim, cara, a gente precisa resolver a questão com esse banco, porque tudo que eu tinha tentado até ali, de tentativa amigável ali, de conversar com o banco, eles estavam irredutíveis. Não tá tendo essa opção, senhora. É um meme que eu tenho aqui nas minhas redes sociais, que eu falo quando o gerente fala, não tá tendo essa opção não, senhora. Não tá tendo essa opção, senhora. Só tem jeito de triplicar a sua dívida aqui. E aí eu mergulhei, literalmente, nas resoluções do Banco Central, no Código de Defesa do Consumidor, mergulhei, inclusive, na própria Constituição. Eu falei, não, peraí, né? Tem que ter um jeito. E, basicamente, isso foi lá em 2017, tá, gente? Faz muito tempo. No caso da Luzinete, eu encontrei uma solução. Vamos proteger o salário da Luzinete. Vamos fazer vamos usar todas as resoluções e regras que existem nesse sistema financeiro nacional para proteger esse salário. E lá fomos nós e salário protegido. Sei que no dia 10 do mês seguinte, me cai o salário dela, o dinheiro tá lá limpinho na conta dela. Sem briga, sem fazer nada errado, usando as regras do sistema financeiro. E aí, isso foi dia 10. Passado alguns dias, menino, o jogo virou, não é mesmo?
De repente, né? Tinha acabado de proteger o salário dela não caiu ali naquele mês. Mas olha, oi, dona Luzinete, tudo bem? Aqui é o Zé João, seu gerente do estilo, tudo bem? Olha, vamos aqui, a senhora não quer vir aqui na agência pra gente conversar sobre o seu caso? Vamos fazer uma negociação, uma massificada, vamos fazer alguma coisa para baixar. Mas você acredita que o banco estava até disposto agora a abaixar juro? A ajustar as dívidas dela para ela pagar de um jeito que ela possa pagar? Então, assim, naquele momento eu falei assim, interessante, né? O jogo virou agora. E tudo que a Luzinete queria, assim como eu, que estava ali junto com ela, era negociar. Ela não queria dar o calote no banco. Ela não queria não pagar o banco. Ela queria, literalmente o que eu falo aqui, ela queria ter o direito que todo mundo tem, toda pessoa que trabalha, ter o direito de poder pegar o dinheiro dela. De poder, literalmente falando, receber o dinheiro dela e poder pagar as contas dela. E eu não estou falando de luxo. Estou falando de pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a escola, pagar as suas despesas, fazer mercado, as coisas simples do mês. E aí, ela, naquele mês, né, literalmente o salário dela ficou protegido e a gente conseguiu negociar as dívidas dela. E a partir do caso da Luzinete, o que antes era uma suspeita na minha cabeça, do tipo assim, enquanto o banco fica mexendo no salário dela, ele não vai negociar. O que antes era uma suspeita, virou uma certeza. Porque enquanto o banco tem o controle sobre o salário, ele não tem por que ter o interesse de negociar com você. Ele não tem por que falar assim, já descontei tudo, vou pegar o telefone aqui e vou ligar para a Luzinete. Ô, Luzinete, tudo bem? Eu vi que esse mês você ficou sem salário, né? Ô, Luzinete, ruim, né? Vamos negociar, vamos, vem aqui, minha querida. Vamos baixar o juro, esse juro aqui que tá 4,5, vamos baixar. Então, o banco não tem esse interesse de negociar. E eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para tentar fazer uma forma mais simples de explicar isso para vocês. Eu falei que agora eu vou contar a história do Totó. E essa história não é minha de autoria. Eu falei assim, cara, como é que eu explico para as pessoas que o salário delas tem que estar na mão delas de uma forma simples? Você imagina que você tem um cachorro e o nome desse cachorro é Totó. Aí você pega Totó e deixa Totó solto no quintal. Deixou Totó, imaginou Totó? Será que você tem um Totó? Quem tem um Totó, coloca aí nos comentários. Totó, né? Coloca aí que você tem um Totó. Você tem o Totó, e Totó é um cachorro que não é adestrado. Ou seja, não é esses cachorros de internet que obedece, tá? É o seu cachorrinho aí que você não adestrou ele. Aí você pega 1 quilo de filé mignon e coloca numa bacia, lá no quintal, olha pro Totó e fala assim, Totó, não é pra comer, Totó. Totó, se você mexer nessa carne, Totó, vou dar na chacara. Cuiabano fala assim, tá? Isso é sotaque cuiabano. Vou dar na chacara, esses meninos. Você fala assim com o Totó. Aí eu pergunto pra vocês, Totó vai comer a carne ou não vai comer a carne? Coloca aí, vai comer ou não vai comer? Coloca aí pra mim, pensa assim. Vamos lá, quem é Totó e quem quer 1 quilo de carne, né? Totó é o banco e 1 quilo de filé mignon é seu dinheiro, seu salário, tá bom? Agora vamos lá, você pega Totó e passa uma coleira no pescoço de Totó. Passou uma coleira no pescoço de Totó, Totó tá preso. Aí você pega e coloca o 1 quilo de carne 10 metros de distância de onde Totó consegue pegar. E a corrente é forte e se amarrou num pilar de concreto da tua casa. Totó vai conseguir pegar o dinheiro? Totó não vai conseguir. Ele pode estribuchar, ele pode reclamar, ele vai chorar, ele vai ficar igual o cachorro, chorando por causa da carne, o olho dele vai até lacrimejar, só que ele não vai conseguir pegar, porque ele tá preso. Agora, você vai ser filho da mãe com o Totó? Não vai dar um pedacinho de carne pra ele? Vai deixar o bicho definhar de fome? Não, né? E se a gente combinar com o Totó, que a gente vai dar 100 gramas de Totó pro Totó esse mês, aí mês que vem a gente dá mais 100 gramas de carne pro Totó, aí mês que vem a gente dá mais 100 gramas de carne pro Totó. Como é que fica? Fica mais legal, né? Que aí Totó não vai nem passar mal de dor de barriga, nem você vai ficar sem carne. Eu tô vendo os comentários de vocês. Coitado do Totó. Você vai conseguir agora negociar com o Totó, porque tá cada um no seu devido lugar. Você que é dono da carne tá com a carne, e Totó que não é dono da carne não tá com livre acesso à carne. Faz sentido agora? Caiu a ficha?
Caiu a ficha? Quem entendeu? Quem entendeu, coloca aí. Eu quero minha carne. Para eu saber que vocês estão entendendo. Então eu dei uma descontraída com vocês, quis fazer uma brincadeira, para vocês entenderem de onde eu tô tirando tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu sempre procuro trazer um exemplo que fique claro para vocês, e acho que o Totó é uma forma de explicar para vocês, que o dinheiro de vocês tem que estar na mão de vocês. Que o dinheiro de vocês tem que estar com vocês. E eu tô dividindo isso aqui com vocês hoje, e desde o dia que eu entendi a importância da proteção salarial, eu não deixo de falar disso um dia. Da Luzinete para frente, ninguém mais que passa pela minha frente, eu falo, não adianta você querer fazer qualquer coisa da sua vida financeira sem que você tenha o controle do seu dinheiro. Porque você até tenta fazer alguma coisa, mas você não consegue. Então, eu tenho sim como um objetivo de vida, um objetivo como empresa aqui, de ajudar o maior número de famílias a saírem do caos financeiro, a saírem dessa escravidão. E a proteção salarial é uma das coisas que faz com que você retome o controle da sua vida e impeça que o banco mexa no teu dinheiro, no suado dinheiro que você trabalha o mês inteiro para ganhar. E é por isso que eu expliquei isso tudo para você, porque agora, para falar para você tudo que você vai precisar fazer daqui para frente, eu vou precisar dizer para você o que você não vai fazer daqui para frente. O que você precisa parar de fazer. Porque talvez, assim como a Luzinete, você está num looping, literalmente falando, num looping de tentar sair de um problema financeiro, mas não consegue porque o banco está no controle do seu salário. Quem aqui hoje, o banco coloca a mão no salário, antes mesmo que você respire, coloca eu. Eu quero saber se tem alguém querido da minha equipe aí para me dar uma mão aqui, que eu preciso de uma coisa que está aqui na minha outra mesa, eu não quero levantar, para não sair aqui da live, tá? Se alguém puder me resgatar aqui, me ajuda, beleza? Então, para a gente começar a entender o que você vai parar de fazer aqui, daqui para frente, eu vou falar para você duas coisas que eu percebo que as pessoas fazem na tentativa de resolver a questão do banco pegar o salário e que não funciona. A primeira delas é a tal da portabilidade. Eu tô vendo vocês comentarem eu aí, tá? A primeira coisa que as pessoas fazem é fazer a portabilidade. Elas pensam assim, meu Deus, já sei, eu vou fazer a portabilidade. Eu vou pegar o meu salário e vou lá no outro banco, lá tem um botãozinho portabilidade e vou levar o meu salário. Ah, obrigada, Brendinha. Eu quero esses papéis que estão aqui, ó. Deixa eu ver, não, acho que são os outros. Que tá embaixo do meu fone. Esses que são as minhas plaquinhas da proteção salarial. Todas essas. Muito obrigada. Gente, uma salva de palmas pra Brenda, obrigada. Então, assim, ó, a portabilidade, ela é o ato de você tem uma conta salário e você leva o seu salário para outro banco. Dade, mas espera aí, o objetivo não era proteger o meu salário do banco? Sim, o objetivo é proteger o salário. Só que, por que não funciona então, Dageli? Para e pensa aqui comigo e pensa na tua história como cliente do banco. Você tem todos os documentos que você assinou para o banco? Aqueles que você assinou lá quando você abriu a sua conta? Deixa eu te contar um segredo para você. Quando você abriu sua conta, você assinou uma série de coisas lá que muito provavelmente você não parou e leu. Porque se você fosse ler, meu irmão, é um calhamaço desse tamanho de documento, que muitas vezes é virtual, 150 páginas de termos e condições, e você acaba não se atentando. E uma das coisas que muito provavelmente você assinou tem a ver com a resolução 5.058 do Banco Central, que é onde você autoriza o banco a fazer desconto onde ele quiser. Se tem conta poupança, desconta. Tem conta salário, desconta. Tem corrente, desconta. Então, você faz a portabilidade, mas o banco vai lá e antes de fazer a portabilidade, desconta uma parte do seu salário. Alguém já passou por isso? Coloca eu já, tá? Para eu saber. E aí, o que pode acontecer quando você faz a portabilidade? Pode até ser que durante um tempo o banco não desconte de você, né? Pode até ser que durante um tempo ele não desconta, mas aí, do nada,
o banco vai lá e pega 30% do seu salário antes da portabilidade. Às vezes até uma quantidade maior do que isso, tá? Então, é muito de cada caso um caso, mas pode acontecer. E por que ele faz isso, Dade? Eu não fiz a portabilidade? É porque lá quando você abriu a conta, quando você contratou um cartão de crédito, quando você contratou o limite da conta, talvez você não se lembra, mas você deu essa autorização lá. Essa autorização, desde a vigência das resoluções mais recentes às mais antigas, tá lá, autorização para desconto em qualquer conta, faz parte dos termos e condições. Então, não funciona só fazer a portabilidade. Então, talvez você caiu aqui e falou, já sei, ela vai falar sobre portabilidade. Portabilidade faz parte da proteção salarial, mas é muito além de portabilidade o que eu vou falar aqui. Então, já pensa assim, fazer só portabilidade não resolve. Porque se quem já fez, talvez já percebeu que não resolve o problema de fato. Só que aí tem uma segunda coisa que as pessoas, digamos que ela até tentou fazer a portabilidade, aí o banco continuou descontando ou não conseguiu fazer a portabilidade, aí as pessoas vão lá falar com o gerente. E aí nessa hora, gente, eu tenho que contar a notícia triste para as pessoas, que eu não sei se todo mundo sabe, e não é a ironia da Dage. O gerente trabalha para o banco, ele não trabalha para você. E aí você vai lá falar com ele, falar para ele que é um absurdo o banco descontar direto, que você tá ficando sem salário, que você tá ficando sem dinheiro para as coisas simples, pagar a escola do seu filho, pagar condomínio, pagar teu mercado, você tá ficando sem dinheiro, que você tá tendo que fazer empréstimo. Aí o gerente vai falar para você que não tem como. Ou ele vai falar, se você tirar o salário daqui, o banco vai pegar 30% do mesmo jeito. Ah, você tá tentando dar o calote no banco? Não, vem cá, eu vou resolver seu problema, não precisa fazer esse negócio de proteger esse salário não. Vamos juntar todas suas dívidas numa parcela só. E aí o gerente, como uma pessoa que trabalha no banco e que é funcionário do banco, o que ele vai fazer? Adivinha só o que ele vai fazer? Ele vai usar de todos os conhecimentos que ele tem e de toda a falta de conhecimento que você tem, e ele não faz isso porque ele é um sem vergonha, ele faz isso porque é o trabalho dele. Ele vai usar tudo isso para conseguir que você deixe o seu salário lá. Quem aí já tentou proteger o salário e acabou passando por uma situação dessa com o gerente, coloca eu. Coloca eu para eu saber. Deixa eu colocar aqui no meu celular, não perturbe, senão daqui a pouco ele toca. Foi. Coloca aí para eu saber um eu. Dito tudo isso, você já entendeu que não é só fazer portabilidade. Isso não funciona. Tem um monte de autorização que você deu lá para o banco que a gente precisa olhar para elas. Você já entendeu também que não adianta só ir no gerente, porque o gerente trabalha para o banco, não trabalha para você. E ele vai encontrar todas as brechas possíveis para falar, opa, fica aqui, não tem como sair. Só que a partir do momento que eu te digo que isso não funciona, agora você vai começar a entender o que funciona, tá? Então agora eu vou dizer para você o jeito certo. O que é proteger o salário, o que é proteção salarial, por que isso é importante e quais são as etapas que levam você para esse lugar que eu falei, onde é possível você em 30 dias ter o seu salário protegido para que o totó não coma a tua carne toda antes de você chegar lá e você possa ter o controle de volta do dinheiro que você rala tanto para ganhar, porque ninguém que me acompanha aqui evadiu e não faz nada da vida, certo? Beleza? Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Vamos começar a falar sobre proteção salarial. Fechado, coloca entendi, Dage, para eu saber que você entendeu. Eu estou interagindo com vocês aqui porque eu quero que vocês estejam cientes do que nós estamos falando, que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, tá? Bora lá. Agora vamos aqui. Por que eu pedi? Por que eu pedi para pegarem os meus papeizinhos? Porque eu adoro dar essa aula aqui com imagens, né? Porque eu acho que com imagens não, são cartazes, né? Porque eu acho que quando eu venho com os cartazes, vocês começam a entender que, entendi, então tem uma etapa, tem essa etapa, tem essa etapa. Então, até agora eu falei sobre você, sobre o seu papel aqui. Agora eu vou falar sobre o primeiro passo da proteção salarial, a primeira etapa da proteção salarial, que é o seu trabalho. A pessoa que você trabalha. Vou te dar um exemplo aqui. Então, a gente fala com quem? Com o seu emprego, com o RH. E isso aqui serve para você que é CLT, serve para você que é servidor público. Então, só o seu emprego, só o seu emprego sabe qual é a regra do seu recebimento de salário.
Só ele sabe como é que é o recebimento, como é que funciona a parada do seu salário, porque é o seu emprego que te paga. E Dagi, como assim qual é a regra? Eu vou mostrar para vocês quais são as possibilidades que existem de recebimento de salário. O jeito mais comum é esse aqui. Aliás, perdão, o jeito menos comum é esse aqui. Me embananei aqui com os meus papeizinhos. Esse aqui é o menos comum, que é a livre opção bancária. Quem normalmente tem isso é quem é autônomo, é uma pessoa que trabalha às vezes numa empresa pequena de CLT. O que acontece com o seu salário aqui? Ele tá lá na conta do teu emprego e você passa uma conta corrente pro teu emprego. Ó, emprego, eu quero receber lá na conta 1234 do Itaú. Isso se chama livre opção bancária. É a primeira forma. É a menos comum, tá? É a menos comum. É o que você menos encontra por aí. Segundo tipo, existe esse tipo aqui. Tipo número 2, livre opção parcial. O que é isso? O seu emprego paga por conta corrente, mas ele fala bem assim para você. Só pode ser no BB, no Itaú, na Caixa ou no Santander. Não pode ser no banco que você quiser, só pode ser nesses aqui. Quem é que faz isso? Vou dar um exemplo para vocês. Exército, por exemplo, um exemplo, tá? Ele fala assim, ó, eu pago onde você quiser, desde que seja nesses bancos aqui. Então, é o segundo tipo. Existe o terceiro tipo, que é o mais comum. O terceiro e o quarto tipo são os mais comuns, que é a conta salário. E esse aqui é aqui que começa o grande desvendar de tirar as vendas dos olhos da proteção salarial. O que é isso aqui? A conta salário. A conta salário significa que seu dinheiro está aqui, ó. Ele está aqui na conta do seu emprego. E aí o seu emprego fala assim, nós fazemos conta salário. Só que a gente, além de fazer a conta salário, ainda deixa você abrir na Caixa, no BB e no Itaú. E quem é que diz isso? O emprego que diz isso. Quem é que paga assim hoje? Justiça Federal, um exemplo, tá? E aí, daqui, você tem a opção de fazer a portabilidade para qualquer banco. Então, isso aqui é a conta salário com opções. O órgão público, a empresa, paga por conta salário e ela faz esse trâmite aqui, ó. Pode ser nesses 3 bancos. Esse também é menos comum, tá? O mais comum de todos são esses 2 que eu vou falar agora, que é a maioria, tá? Conta salário sem opções. É o caso da Luzinete, que eu citei aqui. Ela trabalha no governo do estado, daqui de Mato Grosso, e o governo do estado fala assim, a gente paga no Banco do Brasil, ponto. Como? Por conta salário, e depois você pode fazer a portabilidade para o banco que você quiser. Mas essa é a regra do nosso pagamento, tá? E a última forma, INSS, que são os beneficiários, aposentados, quem tem o BPC, o LOAS. Como é que funciona? O salário está aqui, passa para a conta benefício, que é idêntica a uma conta salário. Quem é que escolhe o banco? O INSS. Não é você, é o INSS. Ele normalmente manda para a agência mais próxima do seu endereço. Então, ele que escolhe o banco, ele que escolhe, e depois você pode fazer uma portabilidade para bancos tradicionais. Ou seja, tem que ser um banco com agência. Em geral, os bancos digitais não aceitam essa portabilidade, tá? Lembra que eu falei que o lance aqui não é a portabilidade. Vamos focar aqui no nosso etapa número 1, que é falar com o RH. Então, o que é essa etapa número 1? Essa etapa número 1 consiste em eu sou uma pessoa que trabalha. Se eu trabalho, esse meu emprego tem uma regra. E a única pessoa que vai conseguir responder qual é a regra, por mais que o INSS seja óbvio, tem gente que não sabe que tem essa regra. Então a minha sugestão sempre é que você pergunte por escrito para o seu RH. Pergunta por escrito, RH, qual é a regra, né? Eu sei que tem uma regra de pagamento de salário. Os meus alunos, por exemplo, fazem isso usando uma carta mesmo, para que seja por escrito. Então, qual é a primeira etapa da proteção salarial? Entender qual é a regra do teu pagamento de salário. Muitas pessoas não sabem disso, não sabem que tem direito a uma conta salário. E aí, essa primeira etapa, ela vai fazer com que você entenda que o seu emprego lhe confere alguns direitos. Então, eu já vi que tem comentário aqui de gente perguntando, e o BRB? O BRB é o mesmo caso do governo aqui do estado do Mato Grosso.
O BRB, por exemplo, a galera acha que o caso deles é muito diferente. Não é, aqui no estado do Mato Grosso é do mesmo jeito. O governo do estado do Mato Grosso só paga no Banco do Brasil, ponto. É a regra. Assim como o governo do GDF só paga no BRB, assim como lá no Banrisul só paga no Banrisul. Então tem mais estados que têm essa característica. E isso não é para ser um problema. O problema, na verdade, é que as pessoas nem sequer sabem disso. Elas nem que sabem da regra. Agora você sabe. Eu tô começando a mostrar para você o que tem por trás dessa vida onde o seu salário fica na sua mão, onde você impede que o banco mexa no seu salário. Tem essa primeira coisa aqui, que é a regra de funcionamento do seu salário. Agora, deixa eu beber uma água. Dito isso, a gente tem um segundo passo. Então, vamos lá. Eu entendi que eu tenho que entender a regra do meu pagamento. Segundo passo. Eu preciso descobrir se você já tem ou não uma conta salário. Como eu falei, a maioria das pessoas se enquadram nesse tipo de recebimento aqui, ó. A conta salário sem opções. A maioria tá aqui. E eu falei aqui de uma coisa chamada conta salário, que é outra conta. Uma conta que é chamada de conta espelho, conta registro, conta fantasma, que o banco faz de tudo para que você não saiba que ela existe. E assim, ó, eu sei que parece ser uma acusação grave, mas se você tentar descobrir o número da sua conta salário, você vai descobrir que é difícil conseguir. Vão dizer que é o mesmo número da conta corrente, vão dizer que é tudo a mesma coisa. Então, nesse segundo passo, se você tem direito a uma conta salário, se você não tem essa conta, você vai ter que abrir. E para abrir, a única pessoa que pode abrir é o seu emprego. Por isso que na primeira etapa a gente fala com o RH. Por isso que a primeira etapa é tão importante, porque é onde a gente conversa com o RH e pega essa carta para abrir a conta salário. Para quem é do INSS, é onde eu peço lá no INSS pelo aplicativo para abrirem uma conta benefício, lá na alteração de forma de pagamento. Então, esse segundo passo consiste em você ter acesso a um direito que, por ser assalariado, você já tem, que é ter uma dessas opções e, se for conta salário, ter uma conta salário, que é uma conta protegida pela resolução, vou pegar ela aqui para mostrar para vocês, uma conta protegida pela resolução 5.058 do Banco Central. Resolução que já mudou de nome algumas vezes porque ela existe desde 2006. Há 17 anos essa resolução existe. 17 anos. Então, se o seu salário não está protegido, talvez a primeira revolta que tem que surgir no teu coração é que isso aqui existe há 17 anos. E até hoje você está deixando o totó pegar tua carne. Até hoje teu salário não está protegido. Então essa resolução ela foi atualizada para esse número recentemente, mas ela só atualizou de número, porque ela já existia. Ela só foi mudando de número. Então não é uma coisa recente isso aqui que eu estou falando. É uma coisa, ó, que você não tem. Por que será que você não tem? São essas indignações que eu quero que vai surgindo aí em você. Então, segundo passo, identificação, abertura dessa conta salário para que seu salário passe a entrar numa conta protegida por uma resolução do Banco Central do Brasil. Quem é o Banco Central do Brasil? Fiscalizador dos bancos. Ele disciplina e fiscaliza os bancos. Ele estabelece como as coisas têm que ser. E escreveu, não leu, o pau comeu. O Banco Central está ali para fiscalizar os bancos. Dito isso, a gente tem um terceiro passo, que literalmente é um dos passos mais desafiadores do caminho, e eu não vou dizer que não é, porque é a etapa que normalmente as pessoas vão despreparadas para ir até ao banco proteger o salário. Então, a ida ao banco para proteger o salário, ela vem depois eu falei com o RH, eu descobri se eu tenho ou não essa conta salário, e aí eu vou ao banco utilizando essa resolução, que é a 5.058, a seu favor, de forma que seja impossível o gerente recusar a aplicação dessa resolução. De forma que, se você é uma pessoa que recebe por conta salário, você saia da agência com uma conta salário e com o seu salário sendo depositado aqui nessa conta. E você tendo o direito de
levar o seu salário para onde você quiser através da portabilidade. Então, isso é portabilidade. Se vocês não conheciam isso, isso é portabilidade. E por que eu precisei falar tudo isso para falar de portabilidade? Porque se você pede portabilidade sem falar com o teu órgão, pode ser recusada porque o CNPJ da instituição está errado. CNPJ lá da fonte pagadora, que é o número de inscrição do teu emprego. Pode ser que seja recusado porque você nem tem conta salário. Uma portabilidade só acontece se existe uma conta salário. Então, se não existe uma conta salário, a portabilidade não vai acontecer. Quantas pessoas ficam tentando fazer portabilidade e a portabilidade é recusada? Ou por CNPJ inválido, o número está errado do CNPJ da fonte pagadora, do teu emprego, ou porque nem tem conta salário. A pessoa entrou lá no banco, entrou lá na empresa em 1900 e bolinha, abriu uma conta corrente, porque o gerente falou que conta corrente servia, e ficou com a conta corrente e está lá na escravidão. Todo o dinheiro indo para a mão do banco todo mês. E isso é o terceiro passo. Agora, existe um quarto passo que foi quando eu falei que não é só fazer portabilidade, não acabou aqui. O quarto passo, lembra que eu falei que você assinou algumas coisas para o banco dizendo, autorizo, li, aceito e concordo, mas nem li, tô só assinando aqui, virou até série de Netflix agora esse negócio de li, aceito, concordo sem ler, né? Virou até série de Netflix porque é uma coisa bem comum acontecer, as pessoas assinarem as coisas sem ler. E tá tudo bem se você fez isso até aqui, mas agora é decidir fazer diferente. É você entender que não dá mais para você ficar assinando coisa sem ler. Só que uma vez que eu já assinei, o que eu preciso agora? Tirar essas autorizações da mão do banco. E como é que eu tiro essas autorizações da mão do banco? Resolução 4.790, tá? Banco Central do Brasil, de novo, criou essa resolução que a pessoa que é correntista tem o direito de revogar autorizações, cancelar autorizações que já foram dadas. É uma resolução de 2020, que ela já existia uma antes dela, mas que está em vigor desde 2020. Ela teve pequenas alterações recentemente, mas continua valendo bem expressamente que o correntista tem o direito de cancelar a autorização. Mas tem uns bancos que, com todo carinho e respeito aqui da DAGE, peraí, vocês percebem que eu empolgo falando de proteção salarial, né? Normalmente eu me empolgo. Tem uns bancos que falam assim, não quero nem saber, pode ter resolução, pode ter o escambau A4, eu vou descontar mesmo assim. E aí, começou a gerar uma revolta na galera, do tipo assim, cara, isso não tá certo, até que o nosso Supremo Tribunal de Justiça, de tanto barulho, decidiu resolver esse negócio. E como que foi que eles resolveram? Tema repetitivo número 1085 do Supremo Tribunal de Justiça, que diz, o banco pode mesmo descontar. O banco pode, mas ele pode desde que a pessoa tenha autorizado. Se a pessoa desautorizar, ele não pode descontar. Tema 1085 do STJ. Então, olha a quantidade de resoluções que a gente falou aqui. Então, a gente vai recapitular aqui agora o que eu mostrei para vocês aqui até agora, tá? Vamos junto aqui para vocês não se perderem ao longo do caminho. Perfeito? Vocês estão comigo? Cadê vocês? Estão comigo? Estão entendendo? Eu tô vendo que já tem gente falando, ai meu Deus, e as minhas dívidas? Ai meu Deus, e as minhas contas? Calma, respira. Proteção salarial não é feito para não pagar o banco. Não é feito para dar o calote no banco. Não é feito para que você não pague o banco. Se você me acompanha aqui, se você me ouviu falando do começo até o final, ou até mesmo você chegou agora, nada que eu ensino aqui é ilegal, não é pautado em lei, é esqueminha para dar o calote no banco e deixar os 5 anos lá, o nome sujo para a dívida caducar. Eu não ensino isso aqui. Só que enquanto você, como eu falei lá no começo, enquanto você não tem o poder do dinheiro que você trabalha, realmente fica praticamente impossível você tentar fazer qualquer coisa, porque você não trabalha. Você não trabalha porque seu dinheiro você não é dono dele. Você vai lá trabalhar, mas o dinheiro fica com outra pessoa, não fica com você. Ah, mas eu tenho conta, eu sei, mas lembra que eu falei do totó? Que você pode negociar o seu 1 quilo de carne, dar 100 gramas no mês, 100 gramas no outro, 100 gramas no outro. Então, nada do que eu tô falando aqui é sobre não pagar o banco. Então, olha o que a gente construiu aqui. Eu expliquei para vocês, ó, a proteção salarial é impedir que o banco mexa no seu dinheiro sem a sua autorização. E se você deu autorização,
a gente vai recuperar, revogar essas autorizações que você já deu. E eu falei que isso não é para não pagar o banco, isso não é para dar o calote. E a única pessoa que pode dizer isso não serve para mim é a pessoa que a única coisa que ela deve na vida dela é consignado. Que ela não tem cartão, ela não tem limite, ela nem usa a conta do banco direito, ela só tem consignado. E aí essa pessoa, de fato, que eu vou falar aqui não vai servir para ela. E aí eu falei para vocês que eu percebo que as pessoas erram muito porque elas vão lá e é fazer portabilidade. E aí esquece que deu um monte de autorização pro banco. Ou então elas vão falar com o gerente, gerente, o banco tá pegando todo o meu dinheiro, tem como fazer alguma coisa? E eu falo para vocês, o gerente trabalha no banco. Ele tá lá com a única missão na vida dele de garantir o lucro do banco. Ele tá lá para te atender, para garantir o lucro do banco. Então, normalmente, quando você vai falar para o gerente, você sai com não tá tendo essa opção, senhora, ou uma oferta de negociação que triplica as suas dívidas. E aí, eu falei para você, proteger o salário começa por entender a regra do seu órgão, se é livre opção, se é livre opção parcial, se é conta salário, se você é do INSS, né, como que é a regra que funciona lá, que eu falei que é a conta benefício. Depois, descobrir se você já tem ou não tem uma conta salário e pegar uma carta de abertura com a sua empresa, porque só eles podem fazer essa carta. Terceiro passo, ir no banco preparado, de forma que o banco não tenha uma opção de impedir você de proteger o seu salário através da resolução 5.058 do Banco Central. Quarto passo, resolução 4.790 e tema repetitivo do STJ 1085, que o cliente tem direito de revogar autorizações já dadas. Então, isso que eu falei para vocês é relativamente simples. Se vocês pararem para recapitular aqui, eu recapitulei agora aqui em 1 minuto o que eu falei. Mas aí me vem a seguinte pergunta, coça minha cabeça toda vez que eu falo desse assunto. Se é tão simples, se proteção salarial é um assunto tão simples, por que caramba as pessoas não conseguem fazer? Se eu rodar aqui, já tem gente dizendo, e se o banco falar tal coisa? Se é tão simples do jeito que a Dagi está falando, por que que todo dia, hoje, antes de eu entrar ao vivo, peguei meu celular para olhar as notificações, Joelma colocou no YouTube, aconteceu comigo, eu ia pagar os meus cartões todos esse mês, o banco pegou o meu salário e agora eu não vou pagar o cartão. Uma pessoa que acha, entre aspas, normal isso acontecer. Todo dia chega mensagem para mim. Senão vocês não estavam aqui, meu povo. Se isso não acontecesse todo dia, vocês não estavam aqui. Se é tão simples, se desde 2006 a proteção salarial existe, por que que você que está aqui me assistindo não tem proteção salarial? Por que que o banco pega seu salário e deixa você numa situação que você fala assim, cara, o que eu vou fazer? Você que lute. Aí vai você pegar mais empréstimo, vai você pedir dinheiro emprestado para pai. Igual meu aluno falou da Gélia, eu decidi dizer chega, porque eu tive que pegar dinheiro com meu pai para fazer mercado esse mês. E isso não é gente miserável não, gente. É gente que ganha 4, 5 mil, professor, enfermeiro. É gente que ganha um salário mínimo, que é auxiliar de serviços gerais e fica sem salário. Fica com 300, 400 reais. O que você faz com 300, 400 reais hoje? O que você faz no mercado com 300, 400 reais para passar o mês? Para pagar luz, água, a quem mora de aluguel? Cara, mas aí normalmente quando eu faço esse tipo de aula aqui, a galera já coleta. Mas como é que faz? Tem mais de 4 mil vídeos meus, só meus, no YouTube. Boa parte deles eu tô falando de proteção salarial. Essa informação que eu dei para vocês aqui, conta salário, existência dela, resolução do Banco Central, Código de Defesa do Consumidor, tem tudo quanto é lugar na internet. E por que que as pessoas não fazem? Eu vou responder para vocês por que as pessoas não fazem. Elas não fazem porque surgem obstáculos. O que mais surge na vida de um assalariado que decide lutar contra esse sistema são obstáculos. Eu acabei de dar uma respirada aqui, porque falar de proteção salarial ferve meu sangue. É uma das coisas que eu mais, sim, sou feliz de trazer essa informação aqui. Porque, meu Deus, eu fico louca falando assim, o que mais eu tenho que falar para as pessoas entenderem que isso é um absurdo? Então, as pessoas não fazem, não é porque elas são loucas, é porque existem muitos obstáculos.
Os mesmos obstáculos que eu enfrentei, os mesmos obstáculos que a Luzinete, que eu contei aqui, que é uma cliente minha lá de 2017, passou, são os obstáculos que as pessoas enfrentam. Primeiro, elas não sabem que precisam fazer. Ou se sabe, tem medo de fazer. Você é o seu primeiro obstáculo. Às vezes por falta de conhecimento, por medo, por falta de preparo. Então, o primeiro obstáculo da pessoa proteger o salário é ela mesma. Você tá aqui, parabéns. O primeiro obstáculo você já tirou da frente, que é você não saber. Graças a Deus você olhou para essa maluca aqui que fica berrando na internet, falando que você precisa proteger seu salário e tá aqui. Parabéns por isso. Graças a Deus que você tá aqui. Fico muito feliz e parabenizo você, porque, sério mesmo, né? Terça, 20 horas da noite você tá aqui me ouvindo, ou dependendo da hora que você tá me ouvindo, você tá me ouvindo, tá de parabéns. Então, o primeiro obstáculo normalmente é a própria pessoa que nem sabe que isso é possível. Aí tem o segundo obstáculo que você enfrenta, que é quem? O RH. O RH, aquela pessoa que é para cuidar dos funcionários, né? Uma das funções do RH, né? Recursos humanos, tá? RH, gestão de pessoas, qualidade de vida, né? Cada órgão tem um nome, mas é o órgão que cuida dos funcionários, seja ele servidor público, CLT. O RH não sabe disso aqui que eu tô falando. O próprio funcionário do RH tá lascado com o banco pegando todo o salário dele. Como é que ele vai ajudar o funcionário? Se o próprio RH não sabe. Entendem? Então, muitas vezes o RH até tenta ajudar, mas ele não sabe. Ou o RH fala, não, é só ir lá no banco, não precisa de carta, não. Então, segundo obstáculo, às vezes está na própria empresa. Quem aí já tentou falar no RH e pegar, qual que é a regra aí do meu recebimento de salário e não teve nenhum retorno? Depois disso, terceiro obstáculo, o gerente do banco. O trabalho do gerente do banco é encontrar brecha para impedir você de retomar o controle do seu dinheiro. Ele não faz isso por mal. De novo, não estou aqui acusando o gerente de banco, é o trabalho dele. Aí a gente tem um quarto obstáculo. Você sabe a resolução, você sabe qual que é a resolução 4.790, o tema 1085, mas aí quando você vai pedir, não, porque a resolução é de 2020 e o seu contrato é de 2018, não vou fazer. Não, é porque o seu CDC é salário, o banco vai continuar descontando, não tem o que fazer. Porque o banco descontou, eu fiz tudo e o banco descontou, e você nem sabe, o banco podia, não podia, né? E vira... Gente, eu vou resumir para vocês. É um rodar atrás do rabo, literalmente falando. Normalmente, quem tenta fazer proteção salarial fica andando em círculo, porque encontra esse monte de obstáculo que eu falei. Então, o resumo da ópera é simples. É simples, gente. É simples. Eu estou fazendo essa aula porque é simples, mas isso não significa que seja fácil. Então, de forma direta, clara e objetiva para vocês... Eu quero dizer que com o objetivo de tirar você dessa prisão, com o objetivo de mostrar para você que pode ser mais simples e que você tem o direito, eu não estou falando de um esqueminha, de um negocinho para você não pagar o banco, você tem o direito de ter o controle do seu dinheiro, o dinheiro que você trabalha para ganhar. E para isso eu criei uma solução que eu chamo de Desafio PS30. E o que significa Desafio PS30? O seu salário protegido em 30 dias. Cada etapa, o que você tem que falar, como que você tem que falar, como que você vai responder, o que você vai responder. Porque quando a gente fala de proteção salarial, não vou dizer para vocês que tem fórmula mágica. Rola cada caso é um caso. Falar com o seu RH é falar com o seu RH de acordo com o seu caso. Quem é das forças é de um jeito, quem é do governo federal é de outro jeito, quem tem 2 contra-cheques é de outro jeito, porque trabalha no município A e no estado tal, quem tem benefício do INSS e recebe de outro município, tem as 2 proteções salariais para fazer. Então, quando eu sempre falo do Desafio PS30, é dizer assim para a galera, eu entendi que por mais que há 17 anos exista uma informação, a galera não está conseguindo fazer. Mesmo com todos os números das resoluções, mesmo com tudo estando claro como água, a galera não está conseguindo fazer, por causa dos obstáculos que encontra. Então, o que eu vou fazer agora aqui para vocês? Eu vou mostrar o PS30 para vocês.
Eu vou mostrar o que é o desafio PS30, o que a gente faz, como que a gente faz, para que você entenda que sim, independente do seu caso, você pode e deve ir atrás do seu direito de proteger o seu salário. Porque só assim você vai retomar o controle da tua vida. E não adianta você querer mexer com organizar a sua vida financeira sem você proteger o seu salário. Antes de você querer pensar em resolver suas dívidas, você vai precisar proteger o seu salário. Porque quantas vezes eu falo assim, você precisa negociar. O que as pessoas falam pra mim? Ah, não dá, porque eu não tenho dinheiro. Claro, o banco tá pegando todo o teu salário, eu concordo com você, não tem dinheiro mesmo. Então, eu vou abrir pra vocês aqui. Eu quero abrir pra vocês para que vocês vejam junto comigo o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Compartilhei. Dagi, o que você, deixa eu ver se vocês estão me vendo, tá tudo certo. Então, o que você chama de proteção salarial? Primeira coisa, né? Entender quais são as suas possibilidades de recebimento, de acordo com o seu caso, de acordo com o seu tipo de dívida, de acordo com o seu tipo de recebimento de salário. Então, tá aqui, ó. Então, o meu é livre opção bancária, o meu é livre opção parcial, o meu é conta salário, o meu é conta salário sem opções, o meu é INSS, como é que eu falo com o RH? E se eu tenho um financiamento que é com garantia no meu salário? O que eu tenho que fazer? E aqui, literalmente, tá? Com cada coisinha que você tem que falar, sem você precisar falar o que eu vou falar, tá aqui, prontinho para você baixar, copiar, colar e usar. Literalmente falando. Dagi, falei com o meu RH, o que mais que eu tenho que fazer? Eu sou livre opção bancária, Dagi, o que eu tenho que fazer? Então tá aqui, se você é livre opção bancária, tá aqui tudo que você tem que fazer. Qual é a carta que você tem que usar? O que você tem que mandar para o RH? O que você tem que fazer no banco? Tá tudinho aqui. O que você tem que fazer? Cada etapa, desde onde você tem que ir, como é que você faz a resolução 4.790, tudinho aqui. Não, Dagi, o meu caso não é livre opção bancária, o meu caso é conta salário. Cada solicitação que você tem que usar, tá aqui, ó. Tenho que falar com o RH, tem que ver aqui, tem que organizar os documentos, tem que ir no banco. Como que eu tenho que falar no banco? Tá aqui, ó, um teatro. O que eu tenho que falar no banco? O que eu vou fazer se o gerente me falar isso? O que eu vou fazer depois? Como é que eu cancelo a transferência? Como é que eu abro a conta salário? Como é que eu pego o documento das minhas dívidas? Como é que eu faço portabilidade? Como que eu faço se o banco vier crescer pra cima de mim? Qual que é a minha postura que eu tenho que ter lá no banco? Como que eu vou reagir para eu não sair da agência sem resolver esse negócio? Como é que eu faço a resolução 4.790? Tudo aqui. Não precisa pensar nada. Só copiar e colar. Tá tudo aqui um compilado com os documentos que você precisa. Dagi, que mais? Né? Que mais que eu tenho aqui? Eu sou do INSS. Como é que eu faço no meu caso do meu INSS? Como é que eu entro lá aqui, ó, no meu INSS? Onde que eu tenho que ir no INSS para eu trocar esse meu benefício, pelo amor de Deus? Onde é que eu vou? Tá aqui o vídeo com cada coisinha que você aperta se você é do INSS. Dagi, e se no meu caso eu tenho um imóvel financiado? E se eu sou funcionário de banco? Tem tudo aqui no Proteção Salarial. Literalmente tudo aqui no Proteção Salarial. Então, Proteção Salarial foi um desafio que eu criei. E aqui eu tenho mais ainda, não acabou. Isso aqui que eu tô entregando para vocês, que eu tô mostrando para vocês, é dizer como é que é o desafio PS30 por dentro. Muito mais que falar para vocês, o desafio é um negócio maravilhoso que eu vou entregar. Não, tá aqui, tô mostrando a tela para vocês saberem o que é o desafio PS30. E além disso aqui que eu acabei de mostrar, para essa turma que vai entrar hoje, a gente vai entregar literalmente as suas perguntas respondidas em até 48 horas úteis, para que se você tiver isso aqui de dificuldade, porque o gerente falou não sei o que lá, mandar pra gente você ter sua dúvida tirada e eu vou te dar 90 dias para você fazer isso. É 30 dias que você precisa, mas eu vou te dar 90, porque eu vou fazer tudo que tiver no meu controle para você conseguir proteger o seu salário. Então, tudo que tiver no meu controle você vai ter aqui para você conseguir proteger o seu salário. E além disso, você tem uma garantia de 7 dias, que é, olhei, Dagi, olhei, entrei, comprei, não fui com sua cara. Você tem 7 dias para falar, não é para mim, não quero. É um direito que a gente dá das pessoas falarem, olhei, gostei, então tem garantia de 7 dias. E depois de tudo que eu falei aqui para vocês, tudo que eu falei que significa não ter o seu salário protegido, eu não vou dizer para vocês, como eu falei, que é fácil, e não vou dizer para vocês que é baratinho saber isso aqui. Não vou dizer, porque não é barato mesmo não.
Não vou falar para vocês, é baratinho resolver isso aqui, um estalo de dedo. Não, é técnica, é conhecimento, é passo a passo que precisa fazer. Então, antes de te falar de preço, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você me ouviu falando de todas as etapas aqui? Cada etapa, ouviu e te explicando a importância de cada uma delas? E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Já que você está aqui me ouvindo, quanto é que custa não saber? Porque essa conta talvez é uma conta que você não fez ainda. Quanto é que custa você continuar assim, com o banco mexendo no seu salário, sem saber se o dinheiro vai dar para passar o mês, sem saber se você vai trabalhar o mês todo, mas vai ter que usar o negativo do banco, com aquela sensação de nem vou abrir a minha conta do banco, porque eu sei o que está lá, está negativo, está cobrando juro de rotativo de cartão, eu não paguei a escola do meu filho esse mês, eu não paguei o condomínio, meu aluguel está atrasado, eu estou sobrevivendo, lá vou eu pegar mais um empréstimo. E aí, normalmente, quando eu falo para as pessoas as regras, as resoluções, tudo que elas precisam fazer, aí vem a brilhante ideia na cabeça das pessoas, que é, já sei, a Dade me ensinou esse negócio, eu vou contratar um advogado. Você sabe quanto é que custa para contratar um advogado para fazer isso aqui? Porque dá para fazer, tá? Um advogado, ele tem conhecimento, alguns, tem o conhecimento dessas regras aqui. Porque isso aqui é regra do Banco Central do Brasil, regra do Supremo Tribunal de Justiça. É um assunto que é resolvido. Não é uma coisa assim, a DGL inventou e descobriu o segredo. Não, isso aqui já existe. Falei para vocês, há alguns bons anos, 17 anos para ser mais exata. Um advogado vai cobrar por baixo R$2.000 de honorários advocatícios para fazer um treco que você podia fazer. Que é da sua vida, que você podia aprender a fazer. E ainda, pode ser que ele vá fazer lá no banco e depois vai falar para lá, vamos ter que entrar na justiça mesmo porque o banco não fez. Um negócio que não precisa entrar na justiça. Nada do que eu falei aqui, anota isso aí no seu caderno. Absolutamente nada do que eu falei disso aqui precisa de justiça. Nada. Absolutamente. Para aplicar isso aqui na sua vida não precisa de justiça. Só que o PS30 não custa R$2.000. E eu tô falando isso para você começar a entender. Peraí, quanto é que custa eu continuar com o meu salário desprotegido? Quanto é que custa se eu quiser pagar um advogado? Uns R$2.000 por baixo. Só que o PS30 não vai custar R$2.000 e, vou falar melhor, não vai nem custar metade disso, que seria R$1.000. Só que eu não sei, Eu não tenho como afirmar isso. Mas eu não sei se você já teve, já viveu a situação de não ter dinheiro para pagar uma conta. Que seja um cartão de crédito, que seja o condomínio, que seja o aluguel, escola do seu filho, a luz, qualquer boleto que você tenha, seu carro, sua casa, não sei se já passou por isso. E aí quando você foi pagar, você só de juro nessa brincadeira de atrasar 2, 3, 4 dias foi 100 pila. R$100 aqui, 50 ali, 100 do cheque especial. Se eu pegar ao longo de um ano a quantidade de juro que você já pagou por seu salário não estar protegido, passa de R$1.000 ao longo de um ano tranquilo. Então, eu não sei se você já passou por isso, mas se seu salário não está protegido hoje, o banco mete a mão no seu dinheiro e você tem que se virar, só de fazer um empréstimo, R$1.000 já foi. Só que o PS30 também não vai custar R$1.000. Então, não vai custar R$1.000 também você mesmo proteger o seu salário. Para você que está aqui hoje, me assistindo, que vai entrar hoje, vai ter o seu salário protegido daqui 30 dias vai estar com o seu salário protegido, tendo cada vírgula que você precisa escrever, copiar e colar, literalmente copiar e colar, ter suas perguntas respondidas durante o teu período de acesso do PS30, vai custar 12 vezes de R$ 49,70 por mês. Então, você vai fazer a seguinte conta, 12 vezes de R$ 49,70 por mês, daqui 30 dias o meu salário protegido. Eu retomando o controle do meu salário. Eu indo lá e fazendo minha resolução 5.058, minha resolução 4.790. E agora que eu mostrei para você todas essas etapas, eu não tenho muito mais para te falar. Não vou ficar aqui, como eu sempre brinco, massageando seus neurônios, para, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Não. Eu vou te dar 3 opções direto e reto. Você tem a opção de, obrigada por você ter vindo nessa aula, agradeço pra caramba a sua audiência, mas você tem a opção de ignorar tudo que essa maluca falou. Porque eu falo bravo, eu brigo mesmo, eu falo errado às vezes, meu computador às vezes não funciona. Então, assim, você tem o direito de ignorar tudo que eu falei aqui.
porque você não gostou de mim ou por qualquer coisa. Mas aí eu vou te dar uma sugestão. Você reza, você pede muito para Deus, para o banco não pegar seu próximo salário, como acontece com muita gente. Reza para que continuar sem olhar para isso, tua vida ande. E quem sabe um dia você consiga sair dessa coisa chamada escravidão financeira, de estar esgruvinhado, amarrado, escravizado com o banco que você recebe salário. Essa é a sua primeira opção. Sua segunda opção é fazer sozinho. E tem jeito, gente. Como eu falei, há 17 anos essa trem existe. As pessoas não fazem. Só eu produzo um monte de conteúdo falando sobre isso. As pessoas não fazem por causa dos obstáculos. Então, pode ser que você consiga fazer sozinho. Eu te entreguei as resoluções. Falei quais são, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Eu mostrei para você quais são as etapas. Qual é o jeito certo de fazer isso aqui? Então, é uma possibilidade. Quanto tempo você vai levar sem saber como enfrentar os obstáculos? O que você vai passar? Não sei, mas eu acho que é possível. Só que, com tudo isso que eu te mostrei, com tudo isso que eu mostrei aqui, com o desafio PS30, você tem a opção de fazer mais rápido. A Haddad não veio aqui mostrar para vocês como eu falei, uma coisa de outro planeta. Eu não descobri nenhum cometa e nenhuma estrela. Estou te dando a oportunidade de fazer 10 vezes mais rápido, tendo todas as ferramentas, tudo que você precisa, suas perguntas respondidas até em 48 horas quando você enviar. Se surgir um obstáculo, a gente vai estar aqui para te ajudar. E se você entender que o caminho mais inteligente é você não passar por toda a penúria que tanta gente passa por não ter o salário protegido, você não precisar bater cabeça sozinho, procurando sozinho, ou seja, você não vai ignorar, você não vai fazer sozinho. Você vai decidir começar a partir de agora, fazendo parte do desafio PS30, com todas essas condições que eu te entreguei aqui, por 12 vezes de R$ 49,70. Se você já tomou essa decisão, o link está aqui embaixo do vídeo e eu vou esperar você aqui do outro lado, porque você entrando agora, você começa agora. Assim que começar seu pagamento, vai chegar o acesso para você e eu vou te acompanhar nessa jornada para que daqui 30 dias, se dentro dos próximos 30 dias, você fizer tudo que estiver no seu controle para estar no PS30 e você aplicar tudo que está lá, cada etapa bonitinho, talvez até mesmo antes de 30 dias seu salário esteja protegido. Então agora é com você, estou encerrando a nossa super aula aqui, muito obrigada pela presença de vocês e para você que decidiu se tornar aluna do Desafio PS30, sejam muito bem-vindos e espero do fundo do meu coração que vocês entendam que Totó não pode mais pegar o seu dinheiro. O seu dinheiro tem que estar na tua mão, o controle do teu salário tem que estar na tua mão. E assim como lá em 2017 eu entendi que ninguém consegue fazer nada enquanto o banco está com o controle do seu dinheiro, meu objetivo não é aqui brigar com o banco, é que você, que é o dono e proprietário do seu dinheiro, recupere o controle dele. Super beijo, gente. Tchau, tchau.